Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Silvio, da disciplina de Física, e hoje nós vamos falar sobre essa imagem aí que vocês estão vendo na tela. Olha só que estranho, né? Parece que o lápis está quebrado. O que a física nos diz sobre isso? Que fenômeno é esse? Vamos lá? Esse fenômeno, então, que nós vamos analisar, que nós vamos conhecer, ele é chamado de refração. O que quer dizer refração, professor? Eu coloquei aqui embaixo para vocês verem, ó. Refração nada mais é do que mudança de meio. Como assim mudança de meio? Dá uma olhada nesse exemplo que eu fiz aqui ao lado, tá? Esse exemplo, ele nos diz o seguinte, né? Esse raio de luz em vermelho, ele está saindo de um meio e esse meio, vou chamar ele de ar. E ele vai incidir na superfície, tá? Que eu fiz aqui, que é a água em uma superfície, tá? Como se fosse um copo mesmo com água. Então aqui nós temos a água, ok? Que vai ser o nosso segundo meio. Olha só, por que esse raio de luz ele não está caminhando em linha reta, né? Continuando a sua trajetória até o final? Por que ele teve um desvio? Porque ele está caminhando, está se propagando em meios diferentes. Então esse raio de luz, ao mudar de meio, ele também mudou a sua velocidade. Então ele mudou a sua direção. E para a gente ter uma noção, né, um pouco melhor, eu vou desenhar aqui uma reta chamada de reta normal. O que é essa reta normal, professor? Ela é uma reta perpendicular à superfície. Ok? Então ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus, certo? Então vamos pensar aqui comigo. Esse raio de luz estava se propagando pelo ar, né? E de repente, ao mudar de meio, então ele sofreu um pequeno desvio. Eu vou mensurar para vocês aqui, ó, vou colocar que esse ângulo, que o raio incidente, o que é um raio incidente, professor? É o raio que está chegando, tá? Ele forma um ângulo chamado de ângulo de incidência. Esse ângulo de incidência ele vai ser formado sempre com a reta normal, tá? Da mesma forma, aqui embaixo, teremos um outro ângulo chamado de ângulo de refração. Vou chamar ele de ângulo R. Os tamanhos dos ângulos são diferentes. Isso é totalmente natural, porque é aquilo que eu falei para vocês, tá? A luz ela vai se propagar diferente nos diferentes meios. Onde que ela é mais rápida? A luz ela é mais rápida no ar, tá? A velocidade da luz no ar, vou colocar assim VR, tá? Velocidade da luz no ar é de 3 vezes 10 à oitava, aproximadamente, né? Metros por segundo, assim como no vácuo, ok? Então essa é a velocidade da luz no ar e também no vácuo. O que mede essa interação da luz com o meio tem outro nome chamado de índice. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês, tá? O que vem a ser o índice, professor? O índice, ele é um valor, né, chamado de índice de refração. Ele é um valor que vai quantificar para a gente, vai mostrar, tá, a dificuldade que a luz está tendo ao passar pelo meio. Então, por exemplo, como que eu vou determinar isso? Existe uma relação, essa daqui. N, esse N é o índice, é igual a C dividido por V. O C é a velocidade da luz. Então, é o 3 vezes 10 à oitava que nós acabamos de ver aqui em cima. Beleza? Esse V aqui embaixo é a velocidade naquele meio que você quer saber. Por exemplo, na água. Então, essa relação, tá? Esse cálculo do índice, ele vai mostrar para a gente se a luz ela está mais rápida ou mais lenta naquele determinado meio. Tá? Então, nós vamos sempre comparar os meios. Uma coisa vai ser sempre certo. O índice do ar, eu vou colocar aqui NAR, vai ser considerado, tá, igual ao índice do vácuo. E esses índices vão ser sempre 1. O menor índice que vai existir vai ser o índice do ar e o índice do vácuo. Por isso que a maior velocidade que nós vamos ver vai ser no ar e no vácuo. Beleza? Na água, a velocidade é menor do que o 3 vezes 10 à oitava. Tranquilo? Tá tudo ok por aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Um simulador, tá bom? Pessoal, olha só. Esse raio de luz ele está caminhando exatamente, né, em linha reta, ele não está sofrendo desvio. Por que ele não está sofrendo desvio?
ele não está sofrendo desvio, tá? Porque nós estamos percebendo que os meios aqui, eles são os mesmos, ó. Estão vendo aqui do lado? Eu tenho o ar, tá? Aqui é o ar e aqui embaixo também é o ar. Eu não tenho meios diferentes, é tudo ar. Então esse laser, né, esse raio de luz, ele continua seguindo a mesma direção, mesmo sentido, tá tudo ok. A partir do momento que eu vou definir, que eu vou mudando os índices, tá? Em cima continua sendo ar e embaixo eu vou colocar aqui a água. Olha só o que está acontecendo, tá? Conforme nós mudamos de meio, agora nós temos o ar na parte superior e a água aqui embaixo, a luz ela sofreu esse desvio, como nós já tínhamos colocado naquele desenho, né, que eu fiz junto com vocês. O raio de luz que nos importa aqui, tá? Para esse tema é esse que está abaixo aqui na água, tá bom? Esse outro que vocês estão vendo aqui em cima é o raio refletido, que é um outro fenômeno, beleza? Vamos nos preocupar somente com o raio que está aqui embaixo na água, o raio refratado. Bom, olha só, o que estava acontecendo então? Guarda isso aqui comigo. Conforme a luz, tá? Ela muda de meio, lembra que a velocidade da luz no ar é a maior. Tá? No vácuo, né? 3 vezes 10 à oitava. Conforme eu vou aumentando o índice, ou seja, vou dificultando para a luz passar, olha só o que está acontecendo com o raio de luz. Ele está se aproximando daquela reta que chamamos de normal, tá? Porque a velocidade está diminuindo e conforme ela está diminuindo, ela está se aproximando dessa reta normal. O desvio está ficando cada vez maior, né? Então, é isso que nos faz perceber aquela imagem dentro do copo com água. Como tinha metade, né, parte do lápis para fora, ou seja, imerso no ar, e parte imerso na água, meios diferentes, a luz ela se propaga diferente. Então, é normal sofrer esse desvio. E a imagem do lápis, né, aparecendo distorcida, aparecendo quebrada. Interessante isso, né? Fenômeno da refração, mudança de meio. Beleza? Eu vou sair aqui dessa minha tela e vamos fazer juntos agora uma questão, tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos fazer então uma questão de aplicação, ok? A questão diz assim: determine a velocidade da luz na água, sabendo que o índice de refração da luz na água é de aproximadamente 1,2 e o índice do ar é 1. Então vamos lá. Lembra daquela primeira relação? Índice é igual a velocidade da luz dividido pela velocidade do meio. Esse índice aqui é o índice da água, porque nós queremos saber a velocidade da luz na água. Então esse índice é o que o exercício nos disse de 1,2. O C é a constante da luz, 3 vezes 10 à oitava, dividido por V, que é a velocidade do meio, velocidade da água, né? E nós vamos calcular ela. Olha só, eu posso preencher aqui com 1 e fazer uma multiplicação cruzada. Resolve assim facilmente. Qualquer coisa vezes 1 não vai alterar. Então, esse V que vai multiplicar 1,2, eu vou deixar ele aqui, isolado, né? E vou passar 1,2 dividindo. Processo básico lá da matemática, né? Quem está multiplicando passa dividindo e vice-versa. O 3 dividido por 1,2 vai dar quanto? Vamos colocar aqui. 3 por 1,2 resulta em 2,5. A velocidade da luz na água é de 2,5, 10 à oitava, né? Metros por segundo, porque velocidade se mede em metros por segundo. Esse é o padrão de um sistema internacional. Olha só, a velocidade da luz no ar é 3 vezes 10 à oitava, mas na água é 2,5. Então, a gente está provando aqui, né, que esse desvio acontece porque a velocidade fica menor. Ok? Vamos lembrar aqui de tudo que nós falamos hoje, então? Tá? Olha só, nós conhecemos nessa aula o princípio da refração, né? O que vem a ser esse fenômeno físico chamado de refração? Mudança de meio. Um raio de luz saindo, por exemplo, do ar para a água. E quando ele faz essa mudança de meio, a sua velocidade diminui. A água interage mais com a luz do que o ar, dificultando a sua passagem. Então, é natural que quando a gente olha para aquele lápis, né, daquela imagem que nós vimos, dentro da água, os meios diferentes, a luz ela propaga de forma diferente, com velocidades diferentes, e logo aquela imagem distorcida é totalmente justificada por esse fenômeno, por esse desvio do raio de luz. Ok? Então nós finalizamos aqui a aula, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante, tá bom? Até mais, tchau, tchau.